oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Oh, 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 grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz.
Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga que está conosco. Chame as pessoas aí de sua casa, não deixe outros de fora não. Coisa boa a gente tem que usufruir juntos e celebrar a Deus é algo muito bom. E neste culto nós estamos muito felizes em contar com a sua presença e você que está também nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Se você ainda não clicou aí em inscrever-se, clica aí, faça a sua inscrição, nos ajude a aumentar o número de inscritos no nosso canal. Muito obrigado por você estar conosco e que bom que a gente vai aprender mais a palavra de Deus. Estamos numa série de estudo, As Curvas na Estrada da Vida, e hoje nós vamos estudar quando você estiver enfrentando a tempestade. Pense aí, você está nas estradas da vida, talvez essa estrada seja no mar, né? Você está pilotando uma lancha e muitas curvas precisam ser feitas, mas vem as tempestades. E aí, como fazer? Como aprender? Como vencer? Como chegar no destino de maneira vitoriosa? É isso que vamos aprender hoje, tá bom? Antes, porém, quero lembrar que a nossa igreja ela está com funcionamento dos seus pequenos grupos multiplicadores semanalmente, através das salas virtuais, e você pode entrar em contato com a nossa coordenadora, a irmã Andressa, e ela vai então orientar você como participar, como fazer parte de um pequeno grupo multiplicador e aprender junto, crescer junto e multiplicar discípulos juntos. A nossa escola bíblica discipuladora acontece todos os domingos às 9 horas, em salas virtuais ou com envio de material didático pelas redes sociais. Você tem a oportunidade de participar de uma das nossas classes. Nós temos classes estudando sobre o Novo Testamento, classes estudando sobre os conflitos da vida para cuidar das emoções, classe estudando sobre o Antigo Testamento, classe estudando sobre a formação de liderança, capacitação. Então, classe estudando sobre o relacionamento conjugal, a vida familiar. Então tem muitas opções de estudo e você pode fazer parte de uma dessas classes. Entre em contato conosco, nós vamos te orientar como você receber o material e participar de uma das salas virtuais da Escola Bíblica Discipuladora. Os nossos cultos acontecem no domingo às 10h15 e logo após ele uma programação toda especial voltada para as crianças. Domingo passado nós iniciamos uma nova série, Todos a Bordo, um Mar de Aventuras. Foi o primeiro estudo sobre a experiência de Noé e neste próximo domingo vamos estudar também sobre a experiência de Jonas, tá bom? Jonas, que foi engolido pelo grande peixe, mais uma experiência no Mar de Aventuras. E você deve compartilhar com as crianças para que todos possam aprender da palavra de Deus. Também nós temos culto nos domingos às 18 horas e toda quarta-feira às 19h30 e agora caminhando para o final da série As Curvas na Estrada da Vida. Hoje é o penúltimo estudo. Quarta-feira que vem nós encerramos essa série e já vamos lançar uma nova série de estudos para as quartas-feiras e você não pode perder, tá bom? A nossa igreja está em reforma. Nós estamos preparando ali o nosso santuário, a estrutura, as dependências da igreja para melhor recebê-los quando retomarmos os nossos encontros presenciais. Eu quero te dar a oportunidade de participar desse momento de levantamento de recursos para a nossa reforma, né? Às vezes as coisas acontecem, a gente fica de fora e perde a oportunidade. Você tem a oportunidade de ofertar para a reforma do santuário, para você nos ajudar a preparar melhor o ambiente para acolher os nossos visitantes e a sua família. Então não fique de fora, deposite uma oferta em uma das nossas contas, encaminhe para mim ou para a tesouraria o comprovante discriminando que esse valor é para a reforma. Você estará nos abençoando e abençoando a sua igreja. Vamos crescer e construir uma igreja forte, linda, do jeito que o nosso Deus merece, tá bom? Uma outra oportunidade que você tem também é de nos ajudar na campanha da aquisição de cadeiras. Nós estamos querendo comprar cadeiras novas para a igreja, uma cadeira acolchoada, uma cadeira confortável, versátil, boa. É interessante que eu, conversando com os irmãos no conselho sobre essas cadeiras, ali mesmo nasceu uma campanha e só entre os irmãos ali nós conseguimos 70 cadeiras e os irmãos já começaram a nos dar o valor da cadeira. O valor individual é R$219 cada cadeira. Então nós temos irmãos que estão dando 5 cadeiras, 3 cadeiras, 10 cadeiras, até mais. Então se você desejar ofertar a cadeira da sua família e crendo que a igreja vai crescer, já ofertar cadeira de pessoas que vão se converter,
Então veja aí, quantas pessoas tem na sua casa? 5 pessoas, vão se converter quanto? Mais 5, então doe 10 cadeiras. Se são 2 pessoas, vamos converter mais 2, doe 4 cadeiras. E assim sucessivamente. Então você pode ofertar a campanha das cadeiras. Quando passar isso tudo, nós vamos já receber você com cadeiras novas, acolchoadas no nosso santuário. Não fique de fora. Veja como é bom participar do reino de Deus, o privilégio de ser parceiro de Deus na expansão e na melhoria das coisas do reino de Deus. Não fique de fora, estou contando com você, tá bom? Ajude-nos ofertando, utilize uma das contas de nossa igreja. Nós, nesta semana, tivemos uma experiência gratificante, adquirir alimentos para ofertar para famílias necessitadas. Para que você tenha ideia, um dos nossos campos missionários tinha uma família que nós descobrimos não eram crentes. Nós descobrimos não tinha nada dentro de casa, nada, nem local para sentar eles tinham. Dormia em papelão, uma situação terrível. O proprietário enfermo, desempregado, o pai da família, né? Então a nossa missão ali mobilizou a nossa igreja, outras missões ajudaram, a nossa missionária Paulina fez uma mobilização, nosso Ministério de Ação Social fez uma mobilização, irmãos ofertaram. O fato é que da última vez que o nosso missionário Clarkson chegou na casa da senhora lá com mais doação, ele falou assim, por favor, agora encaminhe para pessoas que estão precisando, porque nós já temos o suficiente, nós já temos demais aqui, vocês já foram abençoadores demais, nossa família já não está precisando de tanta ajuda, ajude agora outra família. Que coisa linda, que coisa boa. Como é bom ser da IBP, como é bom essa visão missionária, como é bom esse braço estendido, esse olhar para o outro. Você é essa igreja, nós somos essa igreja e vamos continuar fortes, abençoando uns aos outros, unidos, trabalhando para sermos a igreja segundo o coração de Deus. Que para tanto o nosso Deus nos abençoe. Eu quero ler com você o tema de hoje à noite. O tema é quando você estiver enfrentando a tempestade. Nessa série de estudos, As Curvas na Estrada da Vida, nós já estudamos sobre temas maravilhosos e aprendemos que o segredo é a gente aprender a lidar com as curvas, pois elas são inevitáveis. Algumas curvas mais sinuosas, umas mais fechadas, mas nós vamos ter a certeza de que quando Cristo está no comando, a gente consegue chegar no nosso porto seguro. E esta é a verdade que nós temos em nosso coração. O texto que servirá de base para a reflexão desta noite é o Salmo 107. Nós não vamos lê-lo todo, vamos ler alguns versículos ao longo da reflexão. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta no Salmo 107 e marcando aí o texto que a gente vai ler, porque também nós vamos ler alguns textos lá dos Evangelhos. Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus. Tá bom? Então é isso, o Salmo 107, ele traz ensinos para a gente enfrentar as curvas da estrada da vida. Principalmente quando você estiver em uma tempestade. Ele apresenta, é um salmo longo e apresenta 4 quadros distintos de realidade do povo de Israel. O primeiro quadro é o quadro do deserto. O início do salmo fala sobre o deserto. O outro é a prisão. O outro é o hospital, pessoas enfermas. E o outro é a gigantesca tempestade. Esses quadros apresentam algo que é comum à vida de todo ser humano, não apenas a história do povo lá de Israel, mas a vida de todo ser humano hoje em dia, que está muitas vezes desamparado como ser humano, à mercê das adversidades desta vida. Mas dando uma olhadinha nesses quadros que o texto traz, nós podemos ver que eles refletem essa situação que todos nós enfrentamos no dia a dia. Se não, vejamos, em primeiro lugar, o deserto. Lá no versículo 4 e 5 diz assim: eles andavam perdidos pelos desertos e caminhos sem fim, sem achar uma cidade onde pudessem viver, passando fome e sede, estavam a ponto de morrer. Esse texto, ele reporta a difícil situação de ter perdido o rumo em pleno deserto e ter que conviver com fome, com sede, com cansaço, com frio à noite, com calor de dia, né? Veja como, por exemplo, estude um pouco sobre o deserto do Saara e veja como é a realidade climática ali. Estar perdido no deserto é uma situação muito difícil para todo ser humano, porque você quer encontrar a saída, quer encontrar
a fuga e às vezes não consegue sair sozinho, né? E você fica perguntando quando é que esse sofrimento vai acabar, e dependendo da situação você poderá até andar horas e horas e ter a sensação de que não está saindo do lugar. Essa é a realidade. Existem pessoas hoje em dia que estão perdidas, estão assim, se sentindo no deserto, né? Embora que geograficamente saibam o endereço onde estão, mas se sentem sem rumo, sem direção, perdidas, vivem uma vida sem sentido, sem propósito. Alguns tentam encontrar um caminho melhor, levando uma vida solitária, outros através de futilidades rotineiras, tentam preencher a sua vida, mas nesse tempo de isolamento, nesse tempo de quarentena, a situação se torna mais difícil ainda na vida dessas pessoas. Os errantes, os perdidos caminham pela areia sem esperança nem ajuda, procurando um verdadeiro lar espiritual onde possa repousar, onde possa escapar dessa situação. O outro quadro é a prisão. A prisão, o versículo 10, eu vou ler para você, diz assim: há pessoas que vivem na escuridão, sentindo-se bem perto à ameaça da morte. Olha, o texto diz: presas por correntes e dominadas pelo desespero. Existem muitas pessoas que estão assim, algumas até aprisionadas pelos vícios, outras por padrões distorcidos, por valores distorcidos, por comportamentos errôneos, emoções abaladas, espiritualidade confusa. Várias podem até se sentir presas, aprisionadas, amarradas, e alguns começam até por escolher erradas as direções da vida, que se transformam em padrões errados e comportamentos que acabaram dominando a pessoa e aprisionando em comportamentos errôneos e em vícios. O terceiro quadro que o Salmo traz é o quadro do hospital. Diz assim os versículos 17 e 18: há ainda os tolos, pessoas que foram castigadas com doenças por causa de andarem no caminho do pecado, desobedecendo a Deus. Perderam a vontade de se alimentar e quase morreram. Nessa ocasião, o sofrimento foi intenso, a ponto das pessoas não conseguirem sequer se alimentar. Elas foram para um lugar de tratamento intensivo, lugar que servia como corredor para a passagem da escuridão da morte. Nesse caso, a enfermidade era fruto de desobediência, mas nem sempre é assim. Às vezes a enfermidade aparece sem a gente provocar. O quarto quadro é a tempestade. E é exatamente esse quadro que vamos nos deter nessa noite. Vamos olhar mais atentamente para ela. Dos 4 quadros pintados pelo autor do Salmo, este é o mais forte e mais abrangente. Nos evangelhos verificamos um grupo de homens que seguiam a Jesus no passado. E eles estavam passando por uma situação de desespero, por serem envolvidos em pleno mar por uma terrível tempestade. Não é fácil passar por uma situação assim. Todas as pessoas que passaram por situação assim, sobreviveram, relatam que foram o drama mais terrível de suas vidas. Mas eu gostaria de verificar a dificuldade narrada nesse último quadro no Salmo e aprender um pouco com ele. Vamos refletir nessa noite sobre pontos decorrentes desse sofrimento da natureza, né? Esse fenômeno da natureza que traz sofrimento na vida de todas as pessoas e que podem levantar princípios diretamente ligados à sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Afinal, quem não enfrenta tempestades na vida? Quem não está vivendo uma situação de tempestade nos dias atuais, nos momentos atuais, nas circunstâncias atuais? Não são todas, porém, as embarcações que passam por essas adversidades e naufragam, elas muitas vezes perdem seus tripulantes. E não raro ouvimos notícias de pessoas que não conseguiram resistir à enfermidade. Pessoas às vezes do nosso coração, pessoas próximas, pessoas queridas. Sabemos de pessoas que estão sofrendo à beira da morte. Isso muitas vezes se deve ao preparo e às ações dos tripulantes, mas muitas vezes se deve às circunstâncias que veio de maneira abrupta e cruel e não houve mais outra solução. Eu quero refletir com você nesse salmo e persuadi-lo da melhor forma para lidar bem e sobreviver a uma tempestade como essa que temos vivido. Então, meu querido, para suportar uma tempestade, você precisa, em primeiro lugar, valorizar o local da tempestade.
Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 6. Lucas 5, de 1 a 6 diz assim, ou melhor, eu vou ler do versículo 2 a 6. Diz assim: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não conseguimos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Certa noite, os futuros discípulos de Jesus tiveram a pesca frustrada. Passaram a noite inteira pescando e não conseguiram nada. E ao voltarem para a praia, avistaram Jesus, que lhes disse: volte agora lá para onde as águas são mais profundas. Pedro reclamou no início um pouco da ordem que Jesus havia dado, mas acabou atendendo e disse: já que é o senhor que está falando, nós vamos para lá. E todo homem deste ramo de pesca sabe que às vezes, usando a linguagem popular do pescador, o mar não está para peixe. Então aquela noite era assim: nessa noite o mar não está para peixe. Mas como é Jesus quem está dizendo, nós vamos lá então lançar a rede. Lançar as redes em águas mais profundas. E quando se deram por conta, elas estavam quase que se rompendo, cheias de grande peixe. Mas qual a grande lição desse episódio? A lição é que as grandes obras se realizam em águas profundas. Para mergulhar na busca de pérolas, é preciso sair das águas rasas. Se você estiver passando por uma tempestade nessa noite, sendo açoitado pelo vento da angústia, pelo agito das ondas da decepção, pela dor da incerteza, por quaisquer outros sentimentos advindos da fúria dessa tempestade, não a enfrente novamente na superficialidade. Esse é o segredo. Tomando remédios sem orientação médica, buscando válvulas de escape de maneira inconsequente, ou até mesmo se envolvendo com uma espiritualidade dúbia, acendendo uma vela para entidades na sexta-feira e buscando os cultos das lives das igrejas dos domingos, e de quebra consultando horóscopos de outros dias da semana. Não é assim que se enfrenta essa tempestade. Saia definitivamente desse comodismo espiritual. Busque águas mais profundas, uma fé verdadeira em Jesus. Só assim você conseguirá entender o que Deus pode e quer realizar na sua vida, meu querido. No meio e por meio dessas tempestades, Deus quer te ensinar grandes e profundas lições. Então procure as águas mais profundas. Saia do seu conforto espiritual e mergulhe nas águas profundas. Nelas você poderá passar por tempestades, mas desfrutará de grandes e privilégios, crescimentos espirituais, crescimento pessoal, crescimento e aprofundamento no relacionamento verdadeiro com o seu Deus. O grande pregador Charles Spurgeon, ele disse: os que navegam por rios pequenos e riachos rasos conhecem pouco do Deus das tempestades. Mas os que fazem empreendimentos na imensidão das águas, estes veem as maravilhas das profundezas. É esta a proposta de Deus para a sua vida nesta noite. Em segundo lugar, para suportar uma tempestade, você precisa perceber quem produz a tempestade. No Salmo 107, que está servindo de base para a gente, o versículo 25 diz assim: Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Em última instância, é Deus quem manda as chuvas. Porém, temos que ter cuidado antes de culpá-lo pelas tempestades da vida. Pode ser que as nuvens escuras que você esteja sentindo, percebendo, foram provocadas por você mesmo. E Deus, pela sua misericórdia, permitirá, para que você perceba que o barco está afundando, porque você esqueceu como é que deve invocar o Deus verdadeiro. Então Ele permite.
Na Bíblia, vemos casos de pessoas que passaram por tempestades. Umas para que se aproximassem mais de Deus, é o caso de Jó. Outras como consequência da desobediência, é o caso de Jonas. Então, Jonas desobedeceu a Deus e pensou que passaria ileso pela história. Na tempestade ele percebeu quem estava por trás de tudo. Até aquele momento ele tinha uma visão limitada de quem era o seu Deus. E a tempestade ampliou o seu conhecimento deste Deus que o convocara para uma missão. Jonas era o mensageiro de Deus para o malvado povo de Nínive. E a tempestade? A tempestade era o mensageiro de Deus para Jonas. Se você nesse momento reconhece que passa por dificuldade em decorrência do plantio ruim, por semear sementes ruins, então é hora de concluir. Um casamento destruído pode ser fruto de uma semeadura ruim. Filhos rebeldes, depressão, dívidas, instabilidades. Então, arrependa-se disso agora e tome uma nova decisão, uma nova atitude. Muitos causam a tempestade, passam por ela e não aprendem nada com a experiência. Isso sim é desperdiçar uma grande oportunidade, pois uma intensa tempestade, na verdade, é uma grande oportunidade de aprender quem é o seu Deus, ampliar a sua visão desse Deus maravilhoso. Em terceiro lugar, para suportar uma tempestade, você precisa aprender com o momento do desespero. Há algo a aprender com o momento do desespero. Os versículos 26 e 27 do Salmo 107 diz assim: subiam aos céus e desciam aos abismos, diante de tal perigo perderam a coragem. Celebravam tantos com bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Pode ser que esteja exatamente acontecendo com você algo parecido. Você está sofrendo tanto que chegou a ponto de o desânimo se instalar em sua vida e querer dominar todo o seu ser. Realmente não sei mais o que fazer, Senhor. E pode ser até que você possa ter pensado que chegou o momento da sua morte, sem mais ter vontade de viver. Esse é o momento mais sensível em que Deus quer agir na sua vida e quer fazer com que você aprenda lições preciosas. Encare seu desespero positivamente e pergunte para si: será que se eu não estivesse passando por esse momento de desespero, estaria agora ouvindo aqui o pastor nessa live? Eu estaria aqui recebendo palavras de Deus que confortam o meu coração? Estaria ouvindo canções e louvores que falam profundamente a minha vida? O homem por natureza é egoísta. E você já percebeu como é difícil fazer uma criança pedir perdão a outra? É porque o sentimento de orgulho já vai sendo instalado no coração dela desde pequenininho como ser humano. Se você está enfrentando uma tempestade com ventos e ondas aparentemente insolúveis que você não tem condição de enfrentar, essa é a grande oportunidade da sua vida, pois esse é o momento de maior vulnerabilidade, onde a vaidade, os achismos e a sua intelectualidade estão agora sendo colocadas todas de lado, porque não são suficientes para enfrentar essa situação, não foram capazes de ajudá-los a passar por esta tempestade. Pois bem, aproveite seu desespero e se lance aos braços de Jesus. Ele está pronto para dizer: venha a mim, eu estou pronto para te acolher. Peça socorro a Ele como nunca fez antes. A Bíblia declara que Deus não despreza um coração contrito e um espírito quebrantado. Ele não despreza. A tempestade é a ocasião mais fértil para Deus agir na sua vida e mudar o que precisa ser mudado. Aproveite esta oportunidade. Em quarto lugar, para suportar a tempestade, você precisa apelar com sinceridade a Deus. Apele a Deus. O versículo 28 do Salmo 107 diz assim: no meio de tanto sofrimento clamaram: ó Senhor, ajude-nos. Ele acabou com seus terríveis problemas. Que frase linda! Ele acabou com seus terríveis problemas. O ponto anterior, o terceiro, nós vimos que é preciso uma decisão. Agora nós vamos falar de uma poderosa ação no tempo da tempestade.
Essa atitude, essa ação é a oração. Apelar com sinceridade para Deus. É inacreditável, mas é verdade. Quanto mais tranquilas são as coisas, mais eloquentes são as nossas orações. Mais rebuscada é a oração. Mais termos, às vezes até difíceis, são usados nas orações. É inacreditável isso. Quanto maior a tempestade, menor e mais simples e mais objetiva é a nossa oração. Simplesmente queremos dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Quantos relatos você conhece de pessoas arrogantes no leito da enfermidade e com muita dor, que olharam para cima e perceberam que o único socorro poderia vir de Deus, e daquele momento todo orgulho, toda prepotência, todo sentimento de autossuficiência caiu por terra. E agora pede socorro a Deus. Não basta entender que só resta ajuda de Deus. Ele espera que você expresse: Senhor, ajuda-me. Não se trata de petições eloquentes ou fórmulas mágicas, mas uma oração sincera, feita para o alvo correto. Jesus é Ele quem afirma em Marcos 11, 22 a 24. Tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. É Deus quem está dizendo. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Levante a sua voz para Deus na tempestade, de uma maneira que você ainda nunca fez, sem rodeios, sem manobras, e experimente o seu refúgio. Deus espera que na tempestade você, com muita intensidade e muita sinceridade, busque a presença dEle. Erga os seus olhos para o céu e diga: Senhor, ajuda-me. Deus sabe, mesmo que você não saiba, que você não é autossuficiente. Ele quer que você, Ele quer fazer com você, por meio da oração, que você ratifique a sua dependência dEle. Algo que você já deveria ter definido na sua vida. E às vezes essa tempestade vai ser o instrumento de Deus para te ensinar essa verdade. Falar com Deus no momento da dificuldade é uma forma de convencer você mesmo o quanto você precisa de Deus. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? Em quinto lugar, para suportar uma tempestade você precisa ter paz interior. Aquela paz no coração no meio da tempestade. Versículos 29 e 30 do Salmo 107 diz: reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao ponto almejado. Que experiência maravilhosa! Novamente lembramos as experiências dos discípulos de Jesus. Na ocasião em que eles estavam num barco a caminho da Galileia e Jesus encontrou um lugar dentro do barco para descansar e dormir. No decorrer da viagem, o tempo mudou e repentinamente se levantou uma grande tempestade. Eles foram pegos por um furioso vendaval. Os discípulos ficaram apavorados e longe de segurança. De acordo com Mateus capítulo 8, Jesus se levantou, ficou por dentro de toda a situação e advertiu os discípulos para que não demonstrasse tanta insegurança, e logo após ordenou para que a tempestade cessasse. Vale mencionar o relato do Evangelho de Lucas, do episódio onde ele denunciou melhor a dimensão do medo que os discípulos sentiram. Lucas capítulo 8, versículo 24, diz assim: os discípulos foram depressa e o despertaram. Mestre, mestre, estamos naufragando, gritavam eles. Simplesmente os desesperados estavam sacudindo: o Senhor, acorde. E aquele Senhor é o Deus do universo. Foi Ele quem criou os ventos, foi Ele quem criou os mares. E agora ele estava na presença do Criador de tudo e aquela situação lhes causava medo. Nem se deram conta de que Jesus tinha poder suficiente para fazê-los sobreviver a qualquer tempestade, a qualquer temporal. E antes disso, ao invés disso, pensaram que iriam morrer. Existe uma outra lição para
lidar com a tempestade. Não deixe que as circunstâncias controlem a sua paz interior. Por maior que seja a tempestade, fique junto de Jesus, se apegue a Jesus e que a presença dele seja suficiente para a paz que você precisa. Com certeza é esse o lugar mais seguro, ao lado de Jesus. Posso ouvir um amém? Na tempestade com Jesus, mesmo em alto mar, é mais seguro do que estar na praia olhando para o mar. Somente ele tem o poder de promover calmaria em sua vida. O Salmo 107 relata ainda assim com relação aos quadros que mencionamos no início. Ele fez com que o perdido no deserto encontrasse uma cidade habitada. Diz o versículo 7, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Ele fez com que os presos pudessem ser libertos das cadeias que os prendiam. O versículo 14 diz assim, ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Ele fez com que os doentes à porta da morte milagrosamente fossem curados. No versículo 20 diz assim, ele enviou a sua palavra e os livrou da morte. A graça, ou seja, a ajuda imerecida de Deus, da hora da tempestade, depende de crer que o Criador da tempestade também é quem liberta dela e traz paz ao coração. A certeza do que ele fez com o povo no passado também pode ser feita hoje na sua vida, é que pode lhe trazer essa paz interior. Glória a Deus. Sexta e última parte, para suportar uma tempestade você precisa confiar que Deus tem um propósito em todas as coisas. O versículo 30 diz assim, as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Deus tem um propósito para a sua vida, meu querido. Deus não se limitou em apenas livrar as pessoas das tempestades. Ele fez com que elas tivessem um destino. Ele as levou para onde elas precisavam ir dentro do propósito de Deus. O interessante é que o texto deixa uma impressão de que aquele lugar era o melhor lugar para o povo ir. Um porto seguro almejado, um porto seguro esperado. Era onde eles desejavam, era onde eles esperavam estar. Deus quer fazer com que a tempestade o leve para o local onde ele deseja e preparou para a sua vida. Ele espera que o seu coração seja transformado e você decida viver dentro daquilo que ele espera para a sua existência, um propósito, um projeto para a sua vida. Será que Jonas foi o mesmo após ter sido vomitado pelo peixe? Com certeza ele passou a viver mais dentro da vontade de Deus. Nessa dimensão você terá muito mais força para suportar a tempestade. E quando ela se for, você viverá de forma que alegra o coração de Deus, porque a sua vida foi aperfeiçoada. Sofrer por sofrer leva ao desânimo. Mas sofrer confiando no propósito de Deus em todas as coisas faz de você uma pessoa muito melhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque Ele muda o nosso desejo nos tempos da tempestade e coloca em nós o desejo de estar onde Ele quer que estejamos, porque temos aprendido nessa tempestade que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Louvado seja Deus! Os discípulos foram acordá-lo. Mestre, mestre, vamos morrer. O terror alcançou o coração. A paz fugiu da vida deles. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência de todas as águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E perguntou aos discípulos, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos amedrontados e admirados. E eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordem? E eles lhe obedecem? Quem é este? Esse é o Deus da tempestade. Esse é o Deus na tempestade. Esse é o Deus na sua vida quando ela está em tempestade. Esse é o Deus que já tem um propósito estabelecido para a sua vida e a tempestade vai lhe fazer enxergar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então,
nas curvas da estrada da vida, ainda que tenhamos que suportar tempestade, Jesus está conosco e vale a pena viver ao lado de Jesus. E se você ainda não o tem, é hora de abrir o coração, reconhecer que precisa dele e dizer: vem Jesus, entra na minha vida e torna-se o meu Salvador, o meu Senhor, o Deus presente em meu coração. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vamos orar? Senhor meu Deus, neste momento, quando a gente caminha para o final deste culto, na Tua presença, aprendendo lições preciosas para suportar as tempestades, eu intercedo por esta vida. O Senhor conhece toda a sua história, o Senhor conhece tudo o que se passa, o Senhor conhece a sua vida, tudo que Ele já viveu e tudo que está vivendo agora. Meu Deus, eu coloco esta vida diante dos Teus olhos de amor. Que Tu possas contemplar agora um coração contrito, uma vida arrependida, uma vida que compreende, que descobriu que precisa de Jesus. Pai, que agora essa pessoa possa abrir o coração e com uma oração sincera de fé dizer para o Senhor: Senhor meu Deus, eu reconheço que preciso de Jesus. Vem, Jesus, entra na minha vida e seja o dono, o amo, aquele que vai dirigir a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai amado, abençoa esta vida e abençoa a sua igreja como propagadora desta mensagem, e que sejamos igreja forte segundo o teu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus
inunde a sua vida nesta noite, dando um sono tranquilo e repousador, durante toda a semana e ao longo de toda a sua vida. Que Deus te abençoe.